Grande dia para todos, principalmente para mim, porque a gente tá cada vez mais próximos de Homem-Aranha sem volta pra casa. E com isso, eu, ao lado do Arthur, que vai ser o Peter Parker do curta-metragem Homem-Aranha Panóptico, decidimos tocar na ferida e descobrir através da ciência e cálculos quem é o Homem-Aranha mais forte dentre Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield, com exemplos de todos os filmes. E sim, vai ter muita conta aqui nesse vídeo e com certeza vai ser mais divertido do que todas as aulas que você já teve na sua vida. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Começando pelo nosso querido Tobey Maguire. O Aranha do Tobey Maguire é conhecido por muitas coisas. A primeira é perguntar pra MJ onde aguentar. Aguenta aí, Mary Jane! E segundo, por ser basicamente um tanque. Ele é o Aranha que aparenta ser o mais forte entre os três, tanto pelo seu físico quanto pelos seus feitos insanos de força. Mas eu ainda não tenho total certeza sobre essa afirmação e vocês vão entender ao longo do vídeo. Primeiramente, vamos começar por Homem-Aranha 1, na cena da ponte, onde o Duende Verde o obriga a escolher entre salvar um bonde cheio de crianças irritantes que mereciam morrer e a mulher que ele ama. O Aranha resolve salvar os dois ao mesmo tempo, o que é bem fofo. O bonde que o Duende joga é do teleférico Roosevelt Island, que tem uma massa total nada considerável, assim, nadinha mesmo, de 10 mil quilos. Porém, não é só isso, meus amigos. A capacidade total do bonde é de 109 passageiros e um atendente, importante notar. Considerando que nessa cena os passageiros eram todos adolescentes e crianças, e que o peso médio de uma pessoa de 15 anos é de 56 quilos e de um adulto é de em torno de 80 quilos, a gente tem que a massa total de passageiros é de 6.184 quilos. Somando a massa total dos passageiros com a do bondinho, descobrimos que o Aranha, ainda no seu primeiro filme, conseguiu segurar 16.219 quilos, ou seja, 16 toneladas com apenas uma mão por praticamente 2 minutos. Mas assumindo a velocidade que esse bondinho tava no momento da queda que o Pedro segurou, ainda é mais impressionante. Vamos agora seguir em frente pro segundo filme, pra cena mais frenética e majestosa da trilogia, a cena do trem. Pra descobrir quanta força o Aranha teve que usar pra parar o trem, a gente tem que descobrir a taxa de desaceleração dele. E pra isso, vamos usar essa fórmula. Mas Mate, ou cérebro, tem gente que me chama assim, eu acabei de entrar de férias, eu não quero saber de física, cala a boca! Conhecimento é sempre importante, pequenos gafanhotos. Se você não tem uma namorada, é só isso que te sobra. A fórmula é a seguinte: A é igual VF menos VI sobre T, sendo A taxa de desaceleração, VF é a velocidade final, VI velocidade inicial e T tempo. A gente vai usar a taxa de desaceleração, já que o Tobey tá desacelerando o trem. Nesse caso, a velocidade final seria 0, já que o trem estaria imóvel lá no momento que o Peter já consegue desacelerar e todo mundo começa a pegar no peito dele. A velocidade inicial, por outro lado, segundo o velocímetro mostrado durante a cena, que só quem tem uma ótima visão vai encontrar, aparenta ser de 80 milhas por hora, ou aproximadamente, se convertendo em quilômetro por hora, 129 km por hora. Agora, pra gente calcular o tempo, a gente vai começar a contagem a partir do momento que o Peter atira sua primeira teia, até o trem finalmente parar de se mover, o que dura em torno de 48 segundos. E depois de jogar todos os números na fórmula que eu falei anteriormente, teremos que a taxa de desaceleração é 0,745 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos lá. Assumindo que o peso de cada um dos vagões do trem seja de 30 mil quilos, e sabendo-se que o trem possui exatamente 6 vagões, a gente sabe que isso multiplicado por 6, vamos ter 180 quilos, que é o total que o trem com todos os vagões pesa. Vamos usar então a fórmula de força da segunda lei do nosso querido Newton para saber o quanto o Tobey Maguire tá segurando naquela bodega e o quanto de força ele vai ter que ter para segurar aquilo. A fórmula é força igual a massa vezes aceleração. No final dessa conta, a gente vai chegar a 184.100 newtons, equivalente a 13,7 tonelada força. Curiosamente, é um número quase fiel à carga máxima que o Aranha podia segurar lá nas suas primeiras histórias nos quadrinhos, que era algo em torno de 10 toneladas. Porém, essa foi a conta realizada pelo canal Comic Book vs. The World, e ele esquece de adicionar um detalhezinho bem importante, muito importante, que não é um detalhezinho, na verdade ele muda tudo. Ele não levou em conta a massa dos passageiros dentro do trem. Agora, adicionando a massa dos passageiros do trem, que aparenta estar em metade da sua capacidade, sendo a capacidade total de um trem em Nova York cerca de 200 passageiros, assumindo que ele tinha cerca, de 100 passageiros, cada um com cerca de 65 quilos, que é o peso médio de um adulto, a gente descobre que o peso total de todos os passageiros é de 46.800 quilos. Somando com o do trem, a gente tem 226.800 quilos. A gente usa a fórmula do força igual a massa vezes aceleração de novo, e a gente chega a 168.966 newton, o que equivale a 17,2 tonelada força. Ou seja, é evidente que o Tobey é muito forte. Sem meme mesmo. A gente não assumiu as teias como um fator aqui, e sim, elas são importantes, já que a força estava sendo distribuída por elas. A gente preferiu não usar isso, já que claramente seria muita conta pra fazer e tem muitos fatores envolvidos. Enfim, a gente só quer saber a força do Aranha. Agora, vamos pro Aranha mais incrível da história da humanidade. Sim,
ele, o skatista, o basqueteiro, o topetinho, o espetacular Homem-Aranha. No primeiro filme do menino Garfield, a gente vê o Aranha-Doente segurando vários carros na ponte enquanto o lagarto os joga. Dentre eles, a gente tem um Dodge Challenger de 2009, um veículo que pesa aproximadamente 1.877 quilos, e um Chrysler Town de 2011, um carro que a massa é de 2.110 quilos. É impressionante, considerando que durante a cena ele segura não 2, mas 6 carros em momentos consecutivos. Porém, ainda assim, quando a gente coloca em comparação com os 168 mil newtons de força do Maguire, não parece muito, né? Errado! Porque tem uma cena em questão que mostra que o Aranha do Garfield é a coisa mais forte existente em todo o multiverso. Quando o Peter consegue as cápsulas de teia da Oscorp, o filme mostra um slide dizendo que as teias são 10 vezes mais fortes que o aço. Agora, a força necessária pra gente quebrar aço estrutural é de 400 megapascal. Pascal, basicamente, pra quem não sabe, é a medida do Sistema Internacional de Medidas pra pressão. E 1 megapascal são 1 milhão de pascal. Ou seja, bastante, né? Eu não preciso dizer nada. Não só aço estrutural é tudo isso, mas aço carbonizado é 841 megapascal. O filme não especifica exatamente qual tipo de aço a teia é mais forte, então a gente vai considerar o estrutural pra não apelar muito pro lado do Garfield. Após fazer o uniforme, o aranha dele prende um ladrão de carros e no fim da cena ele rasga a própria teia sem qualquer esforço com 2 dedos. 2 dedinhos. 2 dedos, tá ficando bem malicioso. Ou seja, o aranha do Andrew partiu uma coisa 10 vezes mais forte que 400 megapascal, o equivalente a 4 bilhões de newtons com apenas 2 dedos. 2 dedos. Isso quer dizer que o pobre coitado ladrão indefeso e injustiçado que não matou o tio Ben nessa cena e foi só roubar um carro aleatório, quase foi atingido com uma força de 4 trens balas. Isso quer dizer que o Homem-Aranha do Andrew, no universo de The Boys, poderia matar 4 namoradas do Rio e com apenas 2 dedos. E isso não para por aí não. Em Espetacular Homem-Aranha 2, o Peter prende a Gwen em um carro de polícia e ela escapa. Isso mesmo, a Gwen Stacy, uma humana normal, consegue cortar 4 bilhões de newtons usando uma faca. Isso quer dizer que em um mano a mano, ambos Tobey Maguire, Tom Holland e possivelmente até o Superman do Zack Snyder perderiam pra Gwen. O que quer dizer que no universo do Espetacular Homem-Aranha, todo mundo é basicamente super-humano. Todo mundo é louco, todo mundo é poderoso. E é por isso que as pessoas podem comprar cápsulas de biocabos da Oscorp normalmente. Porque nesse universo aqui, uma coisa 10 vezes mais forte do que o aço não significa nada. Deve ter uma utilidade normal. Sei lá, o pessoal deve usar como varal pra pendurar roupa, mano, não sei. Vai saber. Enfim, o Aranha do Andrew é incrivelmente forte. Mesmo a gente não tendo muitos exemplos de força dele como os outros dois, a gente tem esse exemplo das teias, que é simplesmente absurdo. Obviamente, muita gente vai falar que é um furo de roteiro aí nos comentários, e realmente é um furo de roteiro, mas tá no filme. Enfim, agora vamos para o menino Tom Holland. Alguns atos de força do nosso pequeno garoto de 16 anos que não podemos desconsiderar são, por exemplo, a vez que ele segurou um soco do braço de metal do Bucky sem nenhuma dificuldade. Dá pra se esperar que talvez ele estivesse se segurando e não realmente querendo machucar o Peter, mas a gente já viu do que o Soldado Invernal é capaz. Desde segurar o escudo do Capitão América lançado à potência máxima, fugir de uma prisão de alta segurança e aguentar o Homem de Ferro na porrada. Além disso, em Vingadores Guerra Infinita, o Peter foi capaz de segurar um ataque do Culo Obsidian, proclamado o membro mais forte da Ordem Negra do Thanos, e que o próprio Homem de Ferro teve bastante dificuldade em derrotar, e aliás, nem foi ele que derrotou. Lembrando que eu não considero tanto os ataques que o Tom deu no Thanos ou vice-versa, porque na Batalha de Titã, o Thanos claramente estava se segurando pra não matar ninguém e manter o seu genocídio aleatório o mais justo possível. Peter, de volta ao lar, é capaz de levantar um grande número de escombros, nada descomparado com o que ele fez nos quadrinhos em Amazing Spider-Man volume 33 de 1963, além de movimentar um avião cargo, mas como ele só utilizou os flaps para essa mudança de trajeto, não é tão significativo, já que a força exercida é muito menor. Peter conseguiu parar facilmente um carro em movimento em guerra civil durante seus primeiros 6 meses como herói, o que coloca o Tom abaixo de outros em questão de poder. É a sua inexperiência. Ele ainda é muito novo e não viveu bastante as mesmas aventuras que os outros dois aranhas, mas é certamente muito forte. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente tem uma das demonstrações mais absurdas de força de todo o MCU. Mas será mesmo? Quando o Aranha do Tom Holland irresponsavelmente parte um barco ao meio enquanto luta contra o Abutre, ele tenta segurar ambas as partes do barco sozinho. É meio idiota? Talvez, mas é heróico. O barco em questão é um dos modelos oferecidos pela Staten Island Ferry, especificamente o modelo John J. Marty, que pesa em torno de 2.700 toneladas, com capacidade total de 4.400 passageiros, totalizando um total de 3.200 toneladas. Isso são 2.902.991 quilos. Isso seria basicamente como se ele estivesse levantando 21 baleias azuis nas costas. Nas costas, entendeu? O que você consegue levantar nas costas? Eu literalmente não consigo levantar nada nas costas. Então, meu Deus, o Tom Holland é tipo o ser mais poderoso do MCU. Não.
Essa cena em questão não é exatamente o melhor exemplo de demonstração de força. Mas por que, seu hater do MCU? Porque... veja bem, o Aranha em nenhum momento levanta toda essa carga do chão, até porque não tem chão. E se observar bem a cena, a gente pode ver que o navio continua se separando. Em nenhum momento ele tá realmente exercendo qualquer força sobre o objeto. Ele não tá parando de se separar. O Peter basicamente só tá atrasando o processo. A questão é exatamente contrária. É o navio que tá exercendo força sobre o Peter. Sendo assim, essa cena não define o quão forte o Aranha do Holland consegue bater, mas sim o quanto ele consegue apanhar e seguir em frente. Rock Balboa, alguém entendeu? Eu não sei se a geração Z vai pegar essa, eu não sei porque isso não é no roteiro. Enfim, mas então, o quão resistente é o nosso querido Iron Boy Jr.? Os pesquisadores da Universidade de Queensland, Michael Milford e Juxie Leitner, então muito obrigado a eles, vai lá ver o artigo deles, enfim, eu fico muito feliz. E o resultado é que 15.696 newtons estavam puxando o Tom Holland em direções opostas. É muito engraçado falar, tipo... 15 milhões de newtons, eu imagino um monte de newton puxando o Homem-Aranha pros lados, tá ligado? A título de comparação, são necessários 30 mil, eu tô falando de 15 milhões, 30 mil são necessários, 30 mil newtons pra desmembrar uma pessoa normal, o que significa que o Aranha do Tom Holland é basicamente 500 vezes mais resistente do que um humano comum. Então pra tornar isso mais competitivo, eu vou tentar descobrir qual o Aranha mais resistente de todos, já que a gente acabou de ver que o Homem-Aranha do Tom Holland é realmente muito resistente. E acreditem, a gente tem outros exemplos de quão resistente ele é. Começando pelo Tobey. Além de ter sido atingido em Homem-Aranha 1 pela bola do Duende Verde, que já foi capaz de destruir paredes, explodir cabos de aço e queimar a cara toda do Duendezinho Jr., e nada aconteceu com ele quando ele foi atingido por isso. Só a máscara sendo desintegrada, ele sangrando um teco. Existe outra situação interessante. Em Homem-Aranha 3, segundo esse lindo artigo do qual a gente tirou os cálculos e a gente agradeceria muito se vocês fossem dar uma força, tá lá na descrição, existe uma cena que representa bem a resistência do Tobey. Apesar dele ser atingido por um trem em movimento durante o segundo ato, eu vou desconsiderar porque ele tava com o traje simbionte que com certeza segurou muito do tranco que ele teria recebido. Já no terceiro ato, especialmente na batalha final, o Tobey na luta contra o Venom acaba despencando de 80 andares. Isso aí que você ouviu, 80 andares de um prédio, sem quebrar nem ao menos um ossinho sequer ou acabar inconsciente. Numa queda dessa altura, usando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, que vocês já viram bastante aqui no vídeo, o Peter estaria perto da sua velocidade terminal um pouco antes de atingir o chão. Velocidade terminal é basicamente a máxima velocidade atingida por um objeto em queda livre, onde ele fica constante, algo em torno de 60 metros por segundo. No momento da sua queda, duas forças estariam agindo sobre ele. A força do peso dele atuando para baixo e a força do solo nele, entendem, né? As duas forças estão agindo ao mesmo tempo. Tobey para baixo e a força do solo para cima. Sendo mais importante, o valor da força que o solo exerce sobre o Aranha, e é exatamente o que a gente quer descobrir. A gente quer saber quanta força o Tobey tá aguentando naquela cena. Então a gente usa novamente a segunda lei de Newton. Como o efeito do peso do Peter no chão e do chão no Peter são forças análogas, ou seja, opostas, ambas se cancelam. Então a conta vai ser a seguinte, presta atenção, força do chão menos a massa do Tobey vezes a gravidade da Terra igual massa vezes a aceleração, sendo a massa do Tobey uns 70 kg, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, já que a maioria das colisões com objetos rígidos como concreto ocorrem em escalas de tempo de aproximadamente 1/100º de segundo. A gente pode calcular a força do chão da seguinte maneira, a gente passa a massa vezes gravidade pro outro lado e a gente tem força do chão menos massa vezes gravidade mais massa delta V sobre delta T. Eu sei que tá ficando difícil, mas calma, a gente vai chegar lá. Já que a gente tá calculando a aceleração, a gente pode calcular a força do chão da seguinte maneira. A gente passa a massa vezes gravidade pro outro lado e a gente tem força do chão é igual a massa vezes gravidade mais massa vezes delta V sobre delta T. Já que a gente está calculando a aceleração, a gente substitui tudo e tem 70 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais 70 kg vezes 60 metros por segundo sobre 0,01 segundos, resultando em freaking 420 mil newtons de força do chão exercida no Tobey. Mano, isso são tipo 47 toneladas. A maioria dos ossos humanos já se quebram se o corpo experimentar forças superiores a 90 mil newtons, e o Tobias sai vivinho da Silva. Não só isso, mas o maldito é lançado em uma viga de aço com uma velocidade de 15 metros por segundo, recebendo cerca de 105 mil newton de força na cabeça, no crânio. E de acordo com alguns experimentos, um impacto direto no crânio superior a 873 newtons sempre vai resultar numa fratura e até morte, ou até forças menores do que isso. Mas o crânio do Tobias é capaz de suportar forças pelo menos 120 vezes maiores do que essa. O cara tem um crânio de titânio, basicamente. E se você acha isso impressionante, é porque você não viu o que os nossos outros dois competidores são capazes. No caso do Angel, só um acontecimento já me prova que ele possa ser um dos mais resistentes, se não o mais resistente. Sim, eu sou fanboy dele. Vai chorar?
vai chorar. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, o Electro, que com certeza é o vilão mais mortal dele, pelo que eu vi, pode gerar eletricidade a uma taxa de cerca de 10.000 volts por minuto, segundo os livros da Marvel, enfim, eles deixam bem claro isso, até sua capacidade máxima de armazenamento de 10 milhões de volts. Mas volts define tensão elétrica, e quanto mais tensão elétrica um ser humano é submetido, maior a corrente elétrica que vai passar por essa pessoa. A resistência elétrica do corpo da pessoa é fundamental na determinação da quantidade de corrente elétrica que irá passar por ela e ela vai sobreviver. O que forma isso são a pele, músculos, tecidos e líquidos do corpo, sendo a pele a principal barreira isolante que protege as pessoas contra choques elétricos. Basicamente, não são só os volts que dizem se você vai morrer com a corrente elétrica que vão passar pelo seu corpo, mas eles com certeza dão uma ótima ideia. Afinal, a tensão pode ser resumida à pressão que a corrente elétrica vai ser lançada. É só pensar num canal de água. Volts são a pressão da água e amperes, o volume, é a corrente que mata, mas é a tensão que empurra a corrente. A mais importante dessas variáveis é quanta energia está conduzindo a corrente elétrica, medida em amperes, que está diretamente relacionada à voltagem. A frequência dessa corrente, quanto tempo dura o choque e onde ela entra e sai do corpo. E para descobrir isso, normalmente a gente usa a lei de Ohm. Na teoria, então, pensando, porque não dá para fazer muitas contas com isso, já que a gente só sabe a tensão elétrica do Electro, a resistência do Andrew precisa ser absurda para ele suportar as correntes elétricas que ele suporta por tanto tempo como no filme. É loucura. A gente vê que a cidade inteira é sustentada pela usina de energia projetada pelo Max. A cidade inteira. Eles falam isso no filme. Ao fim do filme, a cidade sofre um apagão e após lutar contra o Electro, o Peter dissipa o vilão pela cidade, fazendo com que a energia total volte. Para isso, ele toma uma rajada de energia antes. Ou seja, o Electro tinha energia o suficiente para sustentar uma cidade. De acordo com o pesquisador Leonard Steinberg, a energia consumida por Nova York em um dia é de 11 bilhões de watt-hora. E nosso queridíssimo André Garfo tomou essa no peito enquanto conectava os fios de energia da usina. Talvez menos, mas eu não sou físico. Então, assumindo que o Max não tava num dia muito bom, ele usou a energia total que ele tinha no Peter. Então faz sentido, ele queria matar o Andrew. Além de que o Andrew foi capaz de quebrar uma bobina de Tesla gigante de várias toneladas. Mais uma vez, se ele não saiu todo quebrado, eu real não consigo entender como ele não é o Superman do DCU. Agora, sobre o Tom Holland. Uma das maiores e mais significativas demonstrações de resistência do Homem-Aranha do MCU, apesar de ele ter recebido um socão do Titã Louco, que provavelmente não tava lutando com a sua força máxima, etc. Além da balsa de Volta ao Lar, é em Longe de Casa. Eu sei que não é lá o melhor filme do Teioso, mas em uma das cenas, após ser enganado de novo pelo mistério, nosso querido lançador de teias é atingido por um trem-bala. Um trem-bala. Um trem-bala. Um trem-bala. O Ice 3 é um dos trens mais rápidos do mundo. Você sabe o que é uma coisa ser a mais de alguma coisa do mundo? É tipo assim, tem que ser muita coisa. Capaz de viajar a 300 km por hora e fazer conexões como da cidade de Berlim até Munique, que totalizou 616 km em 4 horas. O que é uma loucura. Pra gente chegar na conclusão do quanto o Tom Holland tomou na fuça, a gente usa o cálculo de energia cinética. A energia cinética é um objeto, é a energia que ele possui devido ao seu movimento. A gente usa a equação clássica das suas aulas de física. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A velocidade é convertida em metros por segundo, vocês sabem, 300 km por hora se tornam 83 metros por segundo, sendo a massa de um trem Ice de cerca de 409 toneladas, que convertido para quilos são 371.039 quilos. A nossa conta de energia cinética resulta em energia cinética é igual a 371.039 vezes 6.889 sobre 2. E rufem os tambores, o Robin de Ferro tomou cerca de 1.278.043.835,5 joule ou newton de energia na cara. Em comparação, em uma cena deletada de Homem-Aranha 2, que a gente não vai considerar aqui já que ela foi deletada, o Tobey é atropelado por um trem de Nova York em movimento. E pelas nossas contas, esse trem teria 147.966.525 newton de energia, quase 1/10 do que o Tom tancou nessa cena. Claro que o Tobey voltou em 3 segundinhos e o Tom ficou desmaiado por 9 horas até chegar na Holanda, mas como a cena do Tobey sendo atingido não foi pro filme, a gente desconsidera. Normalmente alguém atingido por um trem nessa velocidade tem seu corpo dilacerado, D-I-L-A-C-E-R-A-D-O. É só lembrar do que aconteceu com a Robin do The Boys quando ela foi atingida pelo A-Train. Agora o momento mais esperado do dia, a conclusão mais linda que vai acabar com todas as guerras, doenças e fome no mundo. Finalmente, quem é o aranha mais forte e mais resistente? Rufem os tambores! Andrew Garfield é o mais forte e mais resistente. Não, sério, gente, parando pra pensar em tudo que eu falei, o cara tomou uma corrente elétrica absurda no corpo e não explodiu em pedaços. Era pra ele ter explodido, gente. Era pra ele
ia ter sangue de Andrew Garfield pra todo lado. Eletricidade pura, por um período de tempo prolongado. O cara corta uma teia que supera um tanque, o equivalente a 4 bilhões de newtons, com apenas 2 dedos. O trem-bala que atingiu o Tom Holland, tipo, tinha 1 bilhão de joules em energia cinética. Então assim, compara o negócio. Claro que tudo isso são furos de roteiro absurdos, que não teriam passado por mentes geniais como a minha e a do Arthur. Mas estão lá, estão no filme, são canon. Então é isso aí, nada de chorar. O Andrew é realmente mais forte e mais resistente, segundo essas cenas. Agora falando sério, talvez desconsiderando esse tipo de furo de roteiro, os aranhas do Tom e do Tobey já tiveram demonstrações de força e resistência absurdas, que incrivelmente são cientificamente possíveis, diferente de uma teia 10 vezes mais forte que o aço. Então talvez, se a gente desconsiderar certos fatores, a gente pode mudar nosso pódio. O Tom Holland, com apenas 15 e 16 anos de idade, fez coisas absurdas. Aliens, drones multimilionários Stark que devem ter uma resistência semelhante às armaduras do Bigodudo, enfim, muita coisa. E apesar do Tobey realmente ter feito coisas incríveis que quase se equipararam a isso, ele ainda era mais experiente, já treinava lutando contra o crime por anos, cerca de 3 anos. Na minha mente, funcionaria o seguinte: em questão de resistência, o Tom Holland estaria em primeiro, Andrew Garfield em segundo e o Tobey em terceiro. Já em força, o Tobey estaria em primeiro, Tom em segundo e Andrew em terceiro. Podem tentar me matar, mas é isso aí. A gente poderia analisar até o sentido aranha de todos, e no ranking a gente teria o Andrew em primeiro, o Tom em segundo e o Tobey em terceiro, pelos atos que cada um teve em seus filmes, sendo em ordem o Andrew naquela cena na Times Square, onde o tempo fica super devagar e ele vê uma eletricidade passando super devagar. Aquela cena do Tom em Far From Home, onde ele destrói todos os drones, é uma das cenas mais impressionantes envolvendo o sentido aranha. E também a gente tem o Tobey lá no primeiro filme, onde é a única coisa que a gente tem de sentido aranha, na real, que seja, assim, muito relevante em questão aos outros. Mas no geral, é esse o pódio. E chegamos nessa conclusão, mas no fim, importa quem é o mais forte, né? São só filmes. E... enfim, Homem-Aranha Se Volta Pra Casa tá chegando aí, eu espero que vocês já estejam com seus ingressos, eu tô muito ansioso pra assistir. Enfim, um grande abraço e até mais. Eu vou te seguir até o fim do mundo!